sinto como um dever, né, institucional, até de dar esse... Como passei por esse processo ali na UFSC, mestrado, doutorado, me sinto também como corresponsável pelos nossos resultados acadêmicos. Então, eu vejo que o Sandro conheço o Sandro já há mais de 18 anos, né, Sandro, eu acho, aqui do tribunal. Então, acho que eu estou ali no tribunal, então acho que é um momento muito significativo e principalmente essa etapa, que é a etapa de qualificação, porque é nesse momento que a gente consegue efetivamente, por aí, Sandro, eu não vou ter filtros para poder... E esse é o momento da gente ajustar, da gente melhorar, para a gente poder ter algum resultado efetivo, né? Então, agradeço novamente o convite. Bom, muito boa tarde a todos mais uma vez, né? Eu iria comentar um pouco aqui exatamente sobre a importância desse momento, né? Conselheira Sabrina, não sei se a senhora prefere que eu chame conselheira Sabrina, conselheiro Adicélio, posso chamar Sabrina, Adicélio, fiquem absolutamente à vontade. Pode me chamar de Adicélio, Jesus. Tá bom? À vontade. E é exatamente isso, quer dizer, agora o projeto, especialmente com uma banca formada por pessoas com expertise na área, é que definem o desenvolvimento, né, da dissertação. Isso é muito importante. Eu estava falando com o Sandro, inclusive, dizendo assim, Sandro, você continua desenvolvendo o trabalho, quantas páginas, mais ou menos, você já está? E ele falou 103, foi isso, né, Sandro? 130. 130? Tá. 130, aproximadamente. E eu falava isso, que esse é o momento da gente ouvir com a humildade necessária, porque todo trabalho acadêmico requer isso, humildade. Né? E é o que a conselheira Sabrina falou, sem filtro mesmo. Agora é a hora de receber as informações, né? Porque a gente normalmente brinca a pancada, a gente sai moído normalmente depois das defesas de qualificação, para poder fazer um bom trabalho, porque é isso que orienta. Boa parte da redação que você fez, você pode ter que refazer, e é do jogo. Né? Então, dito isso, eu gostaria de agradecer a participação, a Adicélio, Sabrina, por aceitar o convite. Muito nos honra ter uma banca tão qualificada para a defesa do projeto, nessa parceria que a gente tem com o Tribunal de Contas. E, Sandro, agora você faz a apresentação, tá? Mas uma apresentação de, no máximo, aí, meia hora, não mais que isso. Acho até que dá para apresentar bem antes, porque é apenas um projeto, e aí sim a gente ouve. Né? Em torno de 20 minutos seria mais que o suficiente, tá? Porque aí a gente ouve as contribuições, tanto da Sabrina quanto da Adicélio. Correto? Ok. Feito isso, Tá passo certo. a palavra, Obrigado. então. Um abraço. Obrigado. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a cada um dos membros que aceitaram esse convite, né, novamente, deixar aqui registrado, nós estamos numa sessão que está sendo gravada a partir desse momento, então quero deixar aqui meu agradecimento ao professor Jason, que tem participado desse trabalho, a conselheira Adicélio, a conselheira Sabrina, por aceitarem gentilmente esse convite. Esse projeto que eu trago hoje faz parte do programa de pós-graduação em Direito Profissional, aqui da UFSC, né? E ele tem como título provisório, que eu coloquei à disposição para avaliação, a aplicação dos critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no planejamento das fiscalizações de licitações e contratações. O principal objetivo aqui meu é verificar o que mudou nos primeiros 3 anos. Fechei esse marco temporal, os primeiros 3 anos, da entrada em vigor da Lei 14.133, para definir bem o nosso objeto de estudo. Dada a natureza desse programa de mestrado profissional, trata-se de um projeto de um estudo de caso. Não é um projeto que visa fazer uma análise profunda da revisão teórica, né, sobre o nosso tema, mas sim fazer essa análise que busque compreender, de certa modo, o fenômeno que a gente vai estudar dentro do seu contexto, que é o Tribunal de Contas. Trata-se de um estudo, então, empírico, que tem por base esses documentos que foram selecionados previamente na minha pesquisa. Bom, só fazendo um rápido, uma contextualização, a gente parte do nosso
modelo constitucional moderno, né, principalmente o herdado pelo Brasil após os séculos 17 e 18, com as constituições americana e francesa, basicamente, que se criou, então, esse modelo do Estado de direito, né, do Estado regrado, de certo modo, pela Constituição. Esse movimento, então, ele tem uma série de finalidades, mas eu destaco aqui aquela em que busca regrar a atuação dos governantes, distribuindo as suas funções essenciais, então, para a organização do Estado e da sociedade, e impondo limites ao próprio exercício do poder estatal. E aqui entra o Tribunal de Contas, né? Um desses limites que a gente pode reconhecer, realmente pode destacar aqui o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, às suas liberdades, aos seus direitos de participação política e social, por exemplo. Eu vejo que os tribunais de contas, eles exercem um poder de controle sobre os agentes públicos, e esses controles, eles, na realidade, eles impactam muito na vida das pessoas. A gente não pode deixar isso em consideração, porque a gente não está tratando simplesmente de órgãos públicos, né, aqui chamado por nós de unidades gestoras, a gente está tratando de pessoas, então a nossa forma de atuação, o nosso controle deve sempre levar isso também em consideração. Os limites que a Constituição estabelece é a lei, né, a gente sabe muito bem disso, que é ela, então, que irá limitar o exercício do poder desenvolvido pelo Tribunal de Contas. Nós sabemos que as decisões do Tribunal de Contas, elas são as mais variadas possíveis, né? E o nosso foco é licitações e contratações, na realidade, né? Tirando toda a área ampla que o Tribunal de Contas atua, eu só quero fazer um recorte aqui a respeito de licitações e contratações, que é um tema a qual há 23 anos, praticamente, eu tenho desenvolvido aqui no Tribunal de Contas, na diretoria de licitações nos últimos anos, por exemplo. A gente lembra, eu gostaria de lembrar que o Tribunal de Contas ele sofre com uma crítica, às vezes, meio bem injusta, muitas vezes, quando a gente fala do tal do apagão, né, das canetas, que tem origem em eventos aí, não relacionados diretamente ao Tribunal de Contas, mas como os demais órgãos de controle. Aqui eu posso, né, só para título de exemplo, o Ministério Público, o Poder Judiciário, também fazem parte desse tipo de crítica que é colocado, quando, na realidade, se tem um sentimento por parte dos gestores, no sentido de que eles são, de certo modo, se posicionam, de certo modo, contrário à aplicação das regras, porque se sentem ameaçados, muitas vezes, por conta das decisões dos órgãos de controle, que geram, então, uma certa apatia, uma certa omissão por parte desses agentes. Enfim, o que nós queremos trazer é que a lei de licitações, para exercer esse controle, ele trouxe uma série de inovações, né? E o artigo 170, para mim, é um dos mais importantes nesse nosso trabalho, porque ele estabelece um dever para os órgãos de controle, que é a adoção de critérios técnicos para a fiscalização dos atos administrativos, especialmente voltados à área de licitações. Ainda que possa se criticar a inclusão dessa regra de uma lei de licitações, é inegável que a sua aplicação ela deve se estender por todas as outras áreas, né, que o Tribunal de Contas atua. Por isso, porque nós temos que tratar hoje o Tribunal de Contas como um órgão que deve exercer um controle mais estratégico e voltado para a governança. Aqui o nosso conselheiro Célio é o nosso representante aqui institucional, né, que trata muito bem dessa questão da governança, da atuação do Tribunal de Contas, mas ele também, me parece, que tem que ser garantidor dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. Então, esse artigo 170, ele determina que os tribunais devam adotar critérios. Materialidade são os principais, né, os 4 principais que a lei trouxe. Materialidade, relevância, risco e oportunidade.
Isso para definir o objeto de controle. Eu sintetizo esse dispositivo tendo como objetivo conferir, ou pelo menos permitir, que se estabeleça as prioridades para as fiscalizações que o Tribunal de Contas irá exercer. Fiscalização essa que deve ser mais eficiente, mais eficaz, mais econômica, tendente a fiscalizar o maior número de recursos e, principalmente, daqueles bens de maior relevância social. E também aqueles que são mais suscetíveis a riscos. É o que a lei trata, de certo modo condensado, esses 4 tipos de critérios, né, definidos na lei. O âmbito do Tribunal de Contas, só para a gente contextualizar, ele já tem, antes mesmo da lei de licitações, a lei de 2021, o Tribunal já tinha regulamentação anterior dispondo sobre essa matéria, o que é interessante, que o Tribunal já estava numa vanguarda nessa questão, bem antes de ser isso materializado num texto legal. Para mim, o que mais impacta nessa questão toda é a necessidade de se buscar um equilíbrio entre o direito fundamental à boa administração e o direito do cidadão, um direito fundamental. E aqui é o que me chama a atenção, e eu faço aqui referência à conselheira Sabrina, que me parece que é uma das vozes aqui no Tribunal de Contas que tem caminhado nesse sentido, do respeito do direito de petição do cidadão, materializado num dever do Tribunal de Contas em responder. Essa é a ponte que eu gostaria, esse é o mote dessa minha pesquisa, era no sentido de equalizar a necessidade do Tribunal de Contas de fiscalizar sem deixar de lado o cidadão, que é realmente aquele que possui legítimo interesse em ver a boa aplicação dos recursos públicos. Então, essa é a base, né, a justificativa, assim que posso dizer, para esse meu trabalho, né, a ideia inicial desse projeto. Então, essa pesquisa, eu posso dizer que ela tem como questão central verificar a aplicação efetiva dos critérios de seletividade nas fiscalizações exercidas pelo Tribunal de Contas, em especial pela Diretoria de Licitações e Contratações, que é onde eu estou lotado. Como uma necessidade, eu vejo como uma necessidade permanente de aprimorarmos as práticas de fiscalização e das regulamentações. Eu acho interessante que essas regulamentações que são editadas, elas deveriam passar por um processo prévio de amadurecimento, porque como a gente está na ponta, na área operacional, às vezes fica um pouco mais difícil de se implementar as regras que são postas nesse tema. Esse é um tema ainda que demanda muito estudo, é pouca doutrina, né? Não há uma uniformidade sequer dos conceitos, né? O que é materialidade, o que é relevância, o que é oportunidade, ainda são temas que ainda são passíveis de aprimoramento, inclusive conceitual, né? O que dificulta um pouco mais essa pesquisa, porque, na realidade, a gente vê várias tendências, mas não há uma ideia, um conceito operacional único, exclusivo para esses critérios, que dificulta um pouco mais esse trabalho. A metodologia desse trabalho, dessa pesquisa, ela vai se basear basicamente no levantamento documental, né? Aqui eu posso citar as regulamentações internas do Tribunal de Contas, a gente vai pegar também como um parâmetro assim, algumas resoluções de tribunais de contas no país, né? Tribunal de Contas da União, principalmente, que é um dos marcos. Também tem notícia de Tribunal de Contas de Rondônia, por exemplo, que também já disciplinou essa questão, mas muito similar ao nosso aqui de Santa Catarina, e outras também normativas que a gente vai pesquisar. O objetivo nosso inicial é fazer uma comparação de procedimentos aqui da diretoria nesse tema, comparando o período de 2018 a 2020 com o período 2021 a 2023, que são os 3 anos posteriores à entrada em vigor da Lei 14.133, e fazer justamente essa análise comparativa do nosso procedimento, de fato, para avaliar o que mudou após a entrada em vigor da nova lei, e também tendo essa ideia, esse referencial legislativo, normativo, que o Tribunal de Contas editou.
A minha ideia é contribuir para aprimorar a nossa atuação no controle externo, buscar, então, uma maior eficiência, maior transparência, e, para mim, sobretudo, importante que haja uma racionalidade na definição dos objetos que vai o tribunal fiscalizar, principalmente na área operacional, que a área operacional é aquela em que realmente faz análise em cada caso concreto para verificar se há o atendimento ou não dessas regras de seletividade que foram previstas em atos normativos. Bom, em linhas gerais, é isso. Eu já fiz não sei se gostariam de fazer uma análise um pouco mais aprofundada do que eu já consegui levantar de dados, ou a gente deixa isso para uma outra etapa, mas, de certo modo, em linhas gerais, o projeto tem esse objetivo de avaliar como nós estamos atuando e propor. Na realidade, eu vejo que ainda há um campo muito vasto para a gente poder estudar, debater sobre a aplicação dos critérios de seletividade. Eu destaco aqui que, recentemente, foram editadas a Resolução 283, que materializou um pouco mais essa questão, trouxe inovações com relação ao modelo anterior. Para mim, ainda não é um modelo final, é um modelo ainda que está em fase de aplicação, mas me parece que pode ser melhorado, e muito, pelo menos no que tange a sua aplicação em relação às licitações e contratações, que o meu foco aqui é voltado para a lei de licitações. Então, pode ser que o modelo atual seja aplicável para outras áreas de atuação do tribunal, mas em licitações me parece que a gente pode ainda avançar um pouquinho. Fico aberto a questionamento dos membros da banca e esclarecimentos, se for necessário, e também aqui sou todo ouvidos para acolher todas as indicações e, inclusive, mudanças de rumo que forem necessárias para que esse projeto possa, de fato, ser útil para o Tribunal de Contas. A minha preocupação aqui é essa, que esse projeto traga algum resultado para o Tribunal de Contas enquanto instituição. Fico à disposição dos membros. Muito obrigado. Obrigado, então, Sandro. Eu deixo, então, abro a palavra, tanto para a conselheira Sabrina, para o conselheiro Adicélio, para, enfim, suas considerações, observações. A gente vem conversando já desde o ano passado e a gente, na verdade, já fez algumas restrições em relação ao objeto de estudo, ele estava bem mais amplo, a gente conseguiu restringir, e ele ainda está, de fato, na coleta de dados. A gente ainda está, na verdade, caminhando para eventuais, enfim, conclusões que ele venha a ter da análise do material, dos processos, enfim. Dito isso, então, passa a palavra. Não sei se Sabrina quer começar, ou Adicélio, fiquem à vontade. Pode começar, conselheira Adicélio. Não, eu queria completamente o contrário. Eu sou um cavalheiro, mas, para além disso, eu fiquei já curioso quando a conselheira Sabrina já antecipou, já deu um aperitivo aqui da contribuição dela, que não teria filtros. Então, eu gostaria até de ficar por último, sem prejuízo de eventuais manifestações e debates posteriores com o orientador, com a conselheira. Isso já é estratégico, hein? Já é estratégico. Sandro, vou começar só com uma pergunta, porque eu queria compreender melhor como é que vai se dar essa coleta de dados. Eu, inicialmente, tinha pensado que você ia pegar os PAPs, naquela época, nesse seu recorte temporal, são os PAPs, e verificar aqueles PAPs que foram, digamos, acolhidos. E, com base nisso, você vai verificar qual foi a correlação desses PAPs com a matriz de planejamento das auditorias? Inicialmente, conselheira, seria com os PAPs, tá? Mas ao longo do curso, a gente resolveu limitar aos processos RLA, em relatoria de... são os processos que deram origem de um planejamento interno da DLC. E não aqueles mas oriundo dessa seletividade.
Isso, todos aqueles processos RLA que passaram pela seletividade, às vezes são processos que decorreram de processos de levantamento, por exemplo, né? Então, que se transformaram num RLA. Então, eu centrei aqui nosso estudo nesse tipo de processo, deixando os PAPs de fora. Quando eu entrei no mestrado, a minha ideia inicial era analisar os PAPs, porque eu tenho uma tendência a concordar com a tese que eu vejo que a doutora Sabrina levanta nas suas análises, nos PAPs, em relação ao dever do Tribunal de Contas de prestar uma informação ao cidadão. Então, eu acho que o processo de seletividade ele não deveria ser um impeditivo para o recebimento dos processos de denúncias e representações, por exemplo. Eu, pessoalmente, eu tenho essa visão. Eu acho que o processo de seletividade ele tem que estar num plano estratégico e tático, e não relacionado ao nível operacional para negar direito do cidadão. Eu tenho essa posição que, para mim, viola a Constituição, viola o direito fundamental do cidadão, a negativa do conhecimento de uma denúncia, uma representação, com base em critérios, e muitas vezes critérios que eu vejo que é totalmente subjetivo. Quando eu fiz referência na minha fala sobre a necessidade de um laboratório prévio para o estudo dessas normas, é que eu tenho assim, uma firme convicção de que se eu pegar o mesmo processo e botar na mão de 2 ou 3 técnicos, eles vão ter 3, 4, enfim, cada um vai ter uma solução para os critérios de seletividade, principalmente aqueles que não demandam de um simples cálculo aritmético, aqueles que demandam de uma interpretação, e a nova regulamentação, que para mim ela peca nesse sentido, quando ela atribuiu uma pontuação muito exagerada, 50% praticamente, para gravidade e urgência, e ela não traz nenhum elemento objetivo para avaliação, então deixou completamente à mão do auditor fazer essa análise. Há conselheiros que reavaliam a análise técnica, outros não, simplesmente, se o técnico aqui diz que não passou na pontuação, ele meio que acolhe e arquiva, outros não, revêem. Então, eu acho que o Tribunal de Contas ele tem que uniformizar essa questão. Primeiro, em relação a PAPs, esse processo de nossas representações e PAPs, principalmente, mas não é o nosso foco. Nosso foco aqui vai ser simplesmente os RLA, que decorre de um planejamento demandado da própria diretoria, né, de licitações ou por determinação dos conselheiros ou da presidência, enfim, a origem é variada. Não sei se deixei bem claro essa questão. Ótimo, Sandro. Eu acho que fui convidada porque acho que eu sou voz minoritária dentro do nosso tribunal ali com relação a essa temática, né? Mas vou tentar justificar o meu pensamento e dali a gente colocar algumas questões. A primeira questão que para mim é central é identificar qual é o papel do Tribunal de Contas institucional dentro desse organograma estatal. E aí, muitas vezes se coloca exatamente essa questão. O Tribunal de Contas vai focar sua fiscalização em processos de grande vulto para poder combater a corrupção. Mas nós não somos competentes para julgar a corrupção. Então, não é nossa função final avaliar ou não o grau de corrupção ou aplicar qualquer penalidade. Nós não temos competência, nós somos acessórios de um juízo criminal que é específico do Poder Judiciário para poder estabelecer e aplicar uma sanção ou estabelecer ou tipificar essa conduta. Então, partindo desse pressuposto, qual seria a função central, então, do Tribunal de Contas? Dentro dessa perspectiva de relação controle externo e gestor público. Então, a minha visão é que o Tribunal de Contas ele acaba servindo, e aí até uma mudança recente, escrevi agora um artigo sobre isso no modelo francês, que o Tribunal de Contas agora não mais nem responsabiliza pelo débito. São sanções que são subjetivas e psicologicamente sustentáveis. Então, eu tenho um dano, digamos, de 1 milhão. Se a pessoa não roubou,
não tem como pagar. Então, a partir dessa perspectiva, a França, a jurisdição francesa, mudou todo o seu entendimento, recolocando o papel do Tribunal de Contas no sentido de um operador qualificado do aprimoramento da gestão pública. Então, nesse cenário de fiscalização e contratos e licitações, cabe ao Tribunal de Contas, como um operador, contribuir para que esse processo como um todo seja o mais eficiente possível. Ele não está ali para combater a corrupção. Não de forma primordial. Ele está ali para contribuir na identificação do objeto, no procedimento, na identificação, digamos, de atores, da modelagem contratual, na avaliação de risco, na avaliação da matriz de capacitação, de riscos. Esse é o papel do Tribunal de Contas. E até de contribuir para quê? Principalmente nos municípios pequenos, para ajudar nessa gestão contratual e para a entrega efetiva do resultado pretendido. Então, dentro dessa perspectiva, eu vejo que os tribunais de contas, eles acabaram ocupando um lugar primordial dentro do cenário, digamos, prático, que se deu no processo de licitações, através das cautelares, porque temos expertise multidimensional, temos engenheiros, temos economistas, contadores, e conseguimos dar uma resposta rápida ali naquele caso, que é diferente do Poder Judiciário. E aí nós nos tornamos relevantes pela nossa prática. E você vê que o Tribunal de Contas está fora de quê? Da lei de improbidade administrativa, está fora da lei de corrupção, porque não é nosso métier. Estamos fora de tudo, mas mantivemos dentro da lei de licitações. Nesse cenário, nesse artigo específico, que é em relação às licitações e contratações, pela nossa expertise, pela nossa atividade propriamente dita. Então, quando a gente traz uma matriz de risco e materialidade, não acho que seja totalmente ruim. Mas, na minha visão, a lei impõe ao Tribunal de Contas um dever de dar uma resposta rápida. E daí decorre um poder institucional correlacionado à confiança democrática. E esse é o gancho que eu acho fundamental. E esse poder a gente vê em essas respostas rápidas, é o poder que tem o mercado livre. Quando você estuda economia comportamental, Escola de Chicago, FGV, você vê o quê? Você vê que o Mercado Livre estudou qual o tempo necessário para que uma organização privada ofereça ao consumidor uma resposta rápida para que ele mantenha o vínculo de confiança. No máximo 7 dias. E esse custo de dar uma resposta rápida, seja qual ela for, ela tem um impacto muito significativo na relação de confiança. Então, por exemplo, eu tenho processos lá, agora um processo que eu estou, essa semana, eu estou com uma associação de pais e professores que fez uma reclamação de uma licitação sobre um valor de R$100 mil. Não passou na materialidade. Mas eu tenho condições de dizer só, uma associação reclamou ao Tribunal de Contas. Eu vou dizer só, desculpa, a sua reclamação não merece uma resposta? A sua reclamação merece uma resposta, ainda que seja uma frase ponto. Mas eu não posso dizer para essa associação, me desculpe, você não, isso aí para a gente não é relevante, porque para ela é relevante. Justo. A mesma forma o controle interno. Nós, na nossa matriz ali, botamos ali se a denúncia e representação é oriunda, interna ou externamente, mas existem alguns agentes em que eu não posso me furtar a apresentar uma resposta.
controle interno, associação, conselhos, porque eles estão desprovidos de conhecimento e isso vai fazer com que eles que formem, independente do valor, na minha percepção, porque isso atende o quê? O laço de confiança democrática e retroalimenta o nosso poder institucional. E a nossa posição dentro desse arquétipo institucional brasileiro. Então, essa é a minha perspectiva. Então, dentro desse contexto, Sandro, eu acho que o seu tema ele é extremamente relevante. Eu acho que esse seu critério de utilidade é fundamental. O tema, esse título, vou começar pelo título, o que mudou nos 3 primeiros... O que mudou para quem? Para os auditores de controle externo, lá para o nosso Tribunal de Contas, para a Associação de Pais e Professores, para aqueles que estão elaborando os contratos de fiscalização. Então, acho que a nossa resposta, a gente poderia, talvez, numa perspectiva mais ampla, talvez reformular isso, ou só a primeira parte, a aplicação desses critérios, e um tema que está correlacionado a isso, porque ele é macro. Isso aqui eu estou dissecando, mas nós estamos trabalhando, em certa medida, ainda que tenha risco, nós estamos trabalhando em matriz de risco, e um tema que tem sido super... agora está muito em evidência, que é a regulação desse risco. Principalmente quando eu faço contratos de infraestrutura ou contratos de grandes contratos, eu tenho as agências reguladoras que eu estou regulando quais são esses riscos. A própria matriz de risco é um risco. O risco de não oferecer uma resposta, de não atuar. Então, dentro dessa... Eu só vou trazer ideias, você vai pegar essas ideias e vai fazer delas uma miscelânea, vai criar suas próprias ideias a partir dessas reflexões. Acho que esse é o meu papel. Apenas de trazer essa perspectiva. Essa hipótese, eu acho que poderia também ser reformulada, de não estar utilizando adequadamente, sabe, essa perspectiva... Está ali na hipótese, mas quando você for jogar essa hipótese, não precisa mudar para cá, mas quando você for colocar isso na introdução propriamente dito, que você vai jogar o tema, a delimitação e as hipóteses, e essa hipótese, talvez você tenha começado... Eu senti esse conflito de ter começado com uma ideia inicial, e depois mudou, e aí algumas coisas ficaram meio perdidas. Por isso eu fiz aquela pergunta inicial, sabe? Até coloca aqui a ausência de regulamentação interna. Mas eu acho que esse seu projeto, a partir do momento que ele traz esses critérios, essa, digamos, avaliação de riscos para dentro do planejamento das auditorias, eu acho que ele está exatamente dentro do seu lugar, que não é no local dele, que é... Essa é a minha tese inicial. Fui vencida porque o IBDA participa daquele encontro dos enunciados do IBDA, e ali realmente nós acabou saindo o enunciado com relação a essa perspectiva de, na própria representação ou denúncia, nesse, digamos, exame prévio de admissibilidade, poder também utilizar esses critérios, que são critérios subjetivos e que fragilizam mais o sistema, como o sistema Tribunal de Contas, que é a minha percepção, a partir do momento que o nosso sistema, há digamos, alguns pensantes que identificam alguns critérios, no Tribunal de Contas de Rondônia são outros, e aí você tem uma única lei com cada vez mais estruturas interfederativas realizando contratações, e você tem perspectivas de controle diversas, porque cada Tribunal de Contas atua de acordo com regras próprias. Então, essa falta também de uniformidade possibilita e fragiliza o próprio sistema de controle. Então, acho que essa sua perspectiva de talvez buscar
elementos direcionados ao planejamento, mas focando no nosso Tribunal de Contas e correlacionando com outros tribunais, no sentido de que aí o conselheiro Dircélio, que tem essa visão, não vou nem dizer nacional, vou dizer internacional, né? O conselheiro Dircélio está sempre numa perspectiva internacional. O Brasil é pequeno para os conhecimentos dele. Ele poderia até trabalhar com isso sobre uma perspectiva de ATRICOM, criando normas técnicas que nos coloquem numa posição de resguardar um poder que é fundamental, que é o poder dessa relação controle externo contribuindo com o gestor, né? Então, eu acho que seria isso, sabe? As minhas contribuições. Eu acho que você, essa metodologia de trabalhar com evidências, eu acho que você deveria focar mais nisso do que propriamente nessa perspectiva teórica de repetir qual é o papel do Tribunal de Contas, aquela coisa toda. E essa análise com base nos dados, eu acho que é o que é digamos, o coração, a sua contribuição efetiva acadêmica. Então, queria parabenizá-lo pela você e seu orientador pela escolha do tema. Eu sei que é um trabalho conjunto de refinamento, de encontros, de aprimoramentos. Me coloco também à disposição posteriormente para, se quiser, mais um cafezinho para repensarmos algumas coisas, mas acho que é isso, trabalhar com risco numa perspectiva macro, não como uma variável, estabelecer bem quais são as suas variáveis de planejamento e dentro dessa matriz de planejamento, qual seria digamos, o papel do Tribunal de Contas para fortalecer, sim, essa perspectiva de confiança que está devastada, porque você falou ali do apagão das canetas, né? Essa percepção, esse é outro elemento que eu acho que é muito interessante, mas eu acho que não vai ter fôlego para isso, porque é um outro campo. Você falou até, existe agora instrumentos de percepção de sentimentos que estão muito relacionados à parte da administração, à ciência da política pública, que eu acho que foge um pouco, mas tudo isso apenas reforça essa perspectiva de que o Tribunal de Contas, a gente não tem que falar internamente, acho que a gente tem que dar respostas também para a sociedade, e a sociedade está efetivamente, digamos, crítica em relação ao resultado que estamos entregando. Eu acho que isso há uma necessidade de reforço desse laço de confiança. Bom, seria isso. Parabenizar novamente, deixar a palavra, então, para o conselheiro Dircélio, para que ele possa também fazer as suas contribuições, agradecer novamente o convite, e é sempre bom podermos contribuir com essa visão acadêmica, que eu acho que é fundamental para poder, esse diálogo, isso nos retroalimenta a trabalharmos melhor, a pensarmos e sairmos do lugar comum, né? Obrigada. Obrigado, conselheiro. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz, muito honrado em ter sido lembrado. Espero dar alguma contribuição, então quero agradecer o orientador, o professor Dr. Jason, o orientando Sandro, cumprimentar aqui a Sabrina, né, já também pela sua fala, pelas suas contribuições. Ela traz várias questões interessantes e relevantes para a reflexão. Eu posso não concordar com todas, mas, enfim, elas são provocadoras e merecem a nossa reflexão. A Sabrina pode ser uma voz minoritária, como ela diz, pode ter sido vencida, mas é uma voz sempre muito importante e sempre muito ouvida, sempre muito respeitada. Aliás, ela sempre foi uma defensora dessa aproximação entre instituição, Tribunal de Contas e a academia. E foi uma grande incentivadora para que eu ingressasse no mestrado, algo que eu já queria
num dado momento da minha vida, mas ela já tinha trilhado esse caminho e foi uma incentivadora. E de forma que, posteriormente, quando eu assumi a presidência do tribunal, nós, em função justamente dessa importância entre a aproximação da academia, da visão crítica, em que é possível construir por meio do pensamento crítico e reflexivo na academia, foi que eu defendi muito essa parceria entre o Tribunal de Contas e a Universidade Federal de Santa Catarina, entre o PPGD, para que nós tivéssemos esse mestrado para os nossos servidores. Bom, com isso eu quero cumprimentar, né, o orientador e o orientando, o professor Geison e o Sandro, pela escolha do tema. Um tema que eu acho que é da mais absoluta importância para o sistema de controle externo brasileiro, um tema que para mim foi muito caro. Ele já era uma questão que me incomodava no Tribunal de Contas, o grande volume de recursos, tempo, energia, capital humano, tecnológico, que despendíamos em processos que, a meu ver, não tinham muita relevância, né? Ou às vezes relevância nenhuma, enfim, não tinham materialidade, que nós perdíamos aqueles tempos preciosos, né, e que poderíamos dedicar a outras atividades, né? E aí, quando eu assumi a presidência, foi que um dos primeiros projetos, nós encaminhamos diversos projetos, mas esse era um projeto que nós queríamos encaminhar e que nós tínhamos dificuldade justamente na materialização dele, né? Que eu acho que a seletividade, além de toda essa questão que a conselheira Sabrina traz, né, que ela merece ser discutida, né? Os tribunais de contas eles podem adotar critérios de seletividade ou não, e com isso, né, entre aspas, escolher aquelas ações de controle que ele vai atuar e as que ele não vai atuar, né? Mas, além disso, para além disso, eu acho que a grande discussão que se faz, e foi a grande dificuldade que nós tivemos na época, né, e nós temos ainda hoje, é como estabelecer critérios que a gente consiga atender aquela seletividade de acordo com os parâmetros que atendam ao interesse público, que atendam ao nosso planejamento estratégico. Foi por isso que lá em 2019, quando eu assumi a presidência, e nós já estávamos discutindo internamente a questão da seletividade, numa visita do presidente do Tribunal de Contas de Rondônia, o conselheiro Paulo Cury, que ele tinha acabado de assumir, ele assumiu, acho que um ano depois de mim, e ele quis conhecer algumas das nossas experiências. E, enfim, nós apresentamos para ele as matérias de interesse que ele tinha, e eu compartilhei com ele essa intenção nossa, de estabelecer critérios de seletividade para a atuação do nosso Tribunal de Contas. Ele falou, olha, sério, lá em Rondônia a gente já fez. O Sandro mencionou o Tribunal de Contas de Rondônia como um dos tribunais que fizeram, mas eu quero dizer que o Tribunal de Contas de Rondônia foi o primeiro a fazer adotar esses critérios. E serviu de inspiração para nós. Eu acredito que nós tenhamos sido o segundo Tribunal de Contas, né? Eu me lembro que depois que nós implementamos, houve interesse por parte dos presidentes dos tribunais de contas. Eu, na época, era vice-presidente do Conselho Nacional de Presidentes, e eles pediram para a gente realizar um seminário sobre isso aí. O Tribunal de Contas do Espírito Santo realizou esse seminário, né? E os principais palestrantes do seminário foram o presidente Paulo Cury e eu, por serem os dois tribunais que já tinham trilhado esse caminho. Pois bem, por que eu faço esse contexto histórico no nosso tribunal? Só um instantinho. Deixa eu pegar a pequena aqui, que ela quer cola. Porque no teu trabalho, no teu projeto, Sandro, né, como eu disse, gostei demais do tema, o Sandro é extremamente dedicado, esforçado, competente, estudioso, ele escreve muito bem, e a gente vê isso no projeto dele. Mas eu não enxerguei, muito embora o tema da tua pesquisa seja o nosso Tribunal de Contas, eu não enxerguei tanto o nosso tribunal nele. Justamente porque, veja, há uma centralidade aqui, a meu ver, que eu acho talvez mereça uma correção de rumo, que é a centralidade em torno da Lei 14.133 de 2021. Você fala no teu projeto, falou aqui na apresentação, que o nosso Tribunal de Contas, ele se antecipou a essa lei. De fato, né? Começou em 2019,
2020 a gente implementou, eu fiz aqui até um timeline aqui. 2019 nós começamos a discussão interna. 2020 nós conseguimos aprovar a resolução, e para aprovar a resolução a gente teve um trabalho anterior, né? Teve um processo de amadurecimento depois no plenário. Isso foi em novembro de 2020. Em 2021, acho que em junho, veja, levou mais de 6 meses, tirando férias, recesso, enfim, uns 6 meses para a gente editar uma portaria com os critérios objetivos da seletividade, né? E já em 2022, veja, quando a gente editou a portaria, a gente sabia que aqueles critérios não eram ideais, eles já mereciam uma reformulação, né? Uma reformulação. Mas também a gente tinha consciência de que, muito embora aqueles critérios não fossem ideais, aquilo ali não atingiria a lógica da seletividade. Havia um certo consenso sobre a importância do tribunal adotar seletividade a partir justamente o quê? Do problema econômico. As necessidades são ilimitadas e os recursos são escassos. O tribunal, se ele quiser fazer entregas para a sociedade, entregas relevantes, ele não tem condições de abraçar o mundo. Ele não tem condições de abraçar o mundo, né? E aí isso remete a outra questão da celeridade e resposta rápida. Também não adianta o tribunal querer abraçar o mundo, né, e entregar respostas a destempo. E foi isso que inspirou a seletividade. Agora, o grande desafio era como a gente estabeleceu os critérios. Aí, veja, 2019 começamos a discussão, 2020 foi muito importante a contribuição do conselheiro Paulo Cury, porque nós não partimos do zero. Rondônia já tinha editado e já tinha experiências positivas e negativas, já tinha feito algumas correções. A partir do modelo, da modelagem Rondônia, nós discutimos internamente e também fizemos algumas adaptações àquilo que a gente achava necessário, né? De forma que em 2021 saiu a portaria, e em 2021, eu como presidente, a partir das discussões que a gente estava tendo, nós criamos um grupo técnico sob a presidência do conselheiro José Neas Cari para rediscutir os critérios de materialidade e propor, de seletividade, e propor um novo regulamento, que somente veio agora em 2025. Você citou na tua apresentação, mas eu acho que faltou no teu projeto, se não me engano. Pelo menos eu não identifiquei, né? E veja, lá em 2025, esse projeto ele recebeu algumas contribuições. Eu contribuí, o conselheiro Regis contribuiu, o conselheiro Sica, acho que a conselheira Sabrina, salvo engano, também contribuiu. Mas o tema é tão complexo que, no encaminhamento final, o presidente, o conselheiro Ernesto Nadal, falou: olha, apesar das contribuições enfim, da importância e relevância delas e da pertinência, eu vou encaminhar com a proposta original do grupo, sem prejuízo da gente amadurecendo, de forma que o plenário terminou, né, cada um deixando suas contribuições de lado, e aprovamos esse modelo atual, que, como você mesmo disse, merece ser aprimorado, né? Eu mesmo não concordo plenamente, eu fiz algumas contribuições que não foram contempladas, né? Mas é aquela história, assim, tem o mundo ideal e tem aquilo que é possível, enfim, a gente tem tempo para ir trabalhando, isso não é algo estanque, né? Acho que é um processo de evolução natural. Então, veja, a primeira coisa que me incomodou aqui, né, que tem a ver com aquilo que eu estava dizendo, que eu não enxerguei o nosso tribunal aqui, foi essa centralidade em relação à Lei 14.133, de 2021. Porque, veja, o que mudou nos 3 primeiros anos de entrada em vigor dessa lei, né? Você vê, a Sabrina trouxe uma questão interessante. Mudou para quem, né? É interessante essa questão e merece ser abordada. Mas eu quero dizer que, em relação à Lei 14.133, para o nosso tribunal não mudou nada. Porque nós não fizemos nada com base na lei. Essa lei não nos ajudou em nada. Porque, veja, a lei vem dizer que tem que ter racionalidade, né, materialidade nas ações de controle na área de licitações. A gente já tinha dito isso aí. Isso, para nós, não foi inovação nenhuma. Então, a primeira questão que me chamou a atenção foi essa. Eu acho que isso aqui não se aplica ao nosso tribunal. Isso aí se reflete não só no título do tema, mas também aqui, né, na delimitação do problema e aí depois nas hipóteses e também nas variáveis. Então,
salvo melhor juízo, eu acho que talvez seja uma correção de rumo a ser feita, né? Eu acho que, como você bem destacou, eu acho que o grande problema está nos parâmetros que foram, né, estabelecidos, né? Além de toda aquela questão de pode seletividade ou não, né? Mas, enfim, é trabalhar nos parâmetros e na evolução que o Tribunal de Contas está tendo em relação a esses parâmetros. E se vocês optarem por ir por esse caminho, eu acho que seria muito interessante resgatar o trabalho dessa comissão e as contribuições que foram trazidas pelos demais conselheiros nesse projeto normativo, que terminaram não sendo acolhidas. Mas lá cada um traz alguma visão crítica acerca dos critérios e que, de certa forma, vão enriquecer o teu trabalho, vão servir de reflexão, né, de ponderação, de contraponto, eventualmente, né, seja o conselheiro Reves, a minha, a do conselheiro Sica, né? E veja que, ao lado dessa questão da seletividade, o Tribunal de Contas está adotando outras medidas no sentido de racionalizar a nossa atuação, né? Eu vou citar algumas já tomadas e outras que estão sendo gestionadas, estão em gestação. No final da nossa gestão, em 2022, nós encaminhamos um projeto de lei, que foi aprovado pela Assembleia, instituindo a litigância de má-fé nos processos do nosso Tribunal de Contas. O que a gente queria com isso? Combater o denuncismo. O tribunal, muitas vezes, é instrumentalizado por interesses não republicanos em licitações. Muitas vezes nós suspendemos um processo licitatório que vai substituir um outro contrato que já não é tão vantajoso, e muitas vezes um terceiro que nada tem a ver, seja em princípio, né, com aquela licitação, está a serviço do atual explorador, do atual contratado, né, tenta suspender uma licitação. E eu digo isso porque eu já vi, inclusive eu como relator já embarquei nessa, acompanhando a área técnica, né, e depois nós conseguimos identificar essa situação e, enfim, colocar o carro de novo nos trilhos. Mas são várias situações nesse sentido. Então, essa é uma medida que tende a racionalizar mais a nossa atuação. Na área de denúncias e representações, por exemplo, está em discussão, a gente tem uma minuta já pronta, deve estar sendo atuada aí nos próximos dias, o estabelecimento de requisitos de admissibilidade de denúncias e representações. Por exemplo, muitas vezes os interessados, eles ajuizam uma denúncia, uma representação de algo que ele poderia debater antes, e deveria, na esfera administrativa, uma impugnação do edital, enfim, um recurso, aguardar o recurso, né? Então, o tribunal, a ideia é que, doravante, só admite denúncias e representações se o interessado procurou a administração e tentou resolver lá, né? Claro que com a ressalva de que naquelas situações em que caracterizem a urgência e a necessidade da atuação do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas não vai se furtar de atuar. E a seletividade, veja, isso foi uma outra crítica que eu fiz na época em que nós estabelecemos e criamos esse modelo e que eu levei para a comissão para que ela trabalhasse lá, é a questão do critério de objetividade. A conselheira Sabrina trouxe uma questão aqui de um processo que, às vezes, de uma questão que, às vezes, ele não é materialmente ou monetariamente relevante, mas ele tem outra relevância por outros aspectos. Seja questão principalógica, seja pela repercussão que aquele assunto ele tende. Então, admitir, fazer essa ressalva no novo regramento, de que, de acordo com a matéria envolvida, muito embora não se atingisse os critérios de seletividade, é possível o relator e o plenário, né, relevar e determinar aquela ação de controle. Isso aqui é subjetivo, mas o julgamento é subjetivo. Eu não tenho problema nenhum com subjetividade. O que se precisa é que na subjetividade ela esteja bem fundamentada, demonstrado o interesse público, demonstrado que a ação do controle ela é pertinente, ela é relevante e ela vai trazer resultado, né? Essa questão que a conselheira Sabrina trouxe de que o Tribunal de Contas não é um órgão principalmente de combate à corrupção, concordo plenamente. Não por acaso nós procuramos, ao longo dos últimos anos, e o conselheiro Erneusto tem seguido o plenário de maneira geral, os nossos servidores, atuar nesse processo de metamorfose, de transformação de um Tribunal de Contas para um Tribunal de Governança Pública, né? Por meio da governança que eu penso que a gestão pública ela vai melhorar e ela vai conseguir fazer entregas. É claro que quando trabalhamos para melhorar a governança, nós muitas vezes nos deparamos com atos de corrupção, e aí temos que atuar, né, e principalmente em parceria com outros
atores, o Ministério Público, enfim, e o Judiciário. Mas esse viés de governança acho que é fundamental para o Tribunal de Contas. E acho que a seletividade é muito importante nisso. Porque quando a gente fala no Tribunal da Governança, veja, eu sempre defendi isso, o Tribunal de Contas ele não pode ser parte do problema, ele tem que ser parte da solução. Ele tem que trazer para o foco de sua atuação aqueles grandes temas que impactam as contas e a gestão pública. Ele não pode perder tempo com minúcias. Tem tantas questões que a gente tem que debater e a gente não consegue debater, mesmo com os critérios de seletividade que nós colocamos. A gente está muito longe ainda de uma situação que eu vislumbro como mais próxima do ideal, se é que assim podemos dizer, de atuação do nosso Tribunal da Governança Pública. Mas, enfim, voltando para o teu projeto, me incomodou essa questão da centralidade em torno da lei, porque, como eu te disse, essa lei para nós não mudou em nada. Talvez mitigou alguma resistência que um ou outro tinha na casa em relação à seletividade. E mesmo assim, para aqueles que têm uma resistência fundamentada, enfim, a partir de alguma outra perspectiva, essa lei também não resolve essa questão. Para esses, ainda assim, o Tribunal de Contas não deveria adotar, talvez, seletividade. E aí, um outro aspecto que me incomoda um pouco, e aí vamos entrar na questão da pesquisa já, na essência da pesquisa acadêmica, é que quando você trabalha muito essa questão a partir da centralidade da lei, o teu trabalho ele fica muito dogmático, eu acho, sabe? Muito positivista. E eu acho que aí já remete a outra questão. Eu senti falta de um referencial teórico, para a gente debater essa questão da seletividade, até de repente trazendo essa problemática que a conselheira Sabrina traz, né? De início eu não consegui vislumbrar nenhum ainda, enfim, para eventualmente sugerir. Mas eu acho que essa questão do artigo 170 da lei, ele é um dispositivo importante, ele deve ser mencionado, mas eu acho que ele não pode ser a principal atenção do teu trabalho, da tua pesquisa, por esses dois fatores. Primeiro, que eu acho que eu não enxergo o nosso tribunal nele, né? E segundo, por terminar trazendo uma visão muito dogmática para o trabalho. E talvez, né, e você falou algo que para mim é fundamental, né? Esse teu trabalho, ele tem tudo para isso, tá? Pelo tema, pela tua capacidade, pela capacidade do teu orientador, ele tem plenas condições de ser de trazer um grande fruto não só para o nosso tribunal, né? Até para o sistema de controle externo brasileiro. Então, com isso, eu acho que se o tema centrasse mais no estágio atual, pode até fazer evolução, né, desde que foi implementado lá em 2020, né, agora a resolução, essa evolução, mas se ele centrasse no que pode ser melhorado em relação a esse modelo que aí está, e que eu já vislumbro vários pontos de melhoria, enfim, tem algumas discordâncias, mas se você centralizasse o teu trabalho nisso daí, com a visão prospectiva, né, de sugestão, de crítica construtiva, né, onde a resolução acertou, ali 2025, onde ela andou mal, né, eu acho que traria um resultado de muita aplicação prática para a nossa instituição. Enfim, sobre a questão da seletividade, eu destaco aqui que quando o Tribunal de Contas se furta a não analisar um tema, veja, ele está... não é que aquele tema não seja importante para aquela pessoa, pode até ser, e deve ser, né? Mas há outros atores do processo, há o controle interno, há o próprio judiciário que ele pode recorrer, enfim. E eu acho que isso aí, no teu trabalho, essa questão que, de certa forma, o próprio conselheiro Sabrina traz, eu acho que ela tem que ser bem trabalhada, né? Essa questão da adoção da seletividade de maneira crítica, e não dogmática. Porque a lei diz que pode ser feito, é para ser feito. Não sei se é bem assim, né? Até porque, como eu disse, eu acho que a lei positivou, mas, de certa forma, não inovou, porque o princípio da eficiência, da eficácia, da atuação estatal já está lá na Constituição. Ela só veio preconizar ou dizer aquilo que estava lá.
E eu lembro que o Ministério Público do nosso Estado, o Ministério Público de maneira geral, muitas vezes ele aplica a seletividade. Há várias ações que passam por ele, eles não têm interesse de me manifestar. Não tem interesse de manifestar. Ou não tem interesse de ajuizar a ação. Né? Então, veja, a seletividade não é algo exclusivo do órgão de controle do Tribunal de Contas. O Ministério Público também o faz. Agora, o que eu acho que temos que discutir são os critérios. Né? São os critérios. Depois de superado, claro, aquela questão de se é possível o Tribunal de Contas adotar seletividade ou não. Uma correção que foi feita e que me incomodava muito nessa resolução foi a questão dos PAPs. Né? Antes da denúncia, entrava uma denúncia ou representação, autuava um PAP. Né? Autuava um PAP. E na verdade, não tinha sentido isso daí. Foi encaminhado assim na época, eu não concordei muito, mas é aquela coisa, vamos que depois a gente arruma, vamos botar em prática, vamos botar para rodar esse negócio aqui. E depois, não, a avaliação da seletividade é feita no próprio processo de denúncia e representação. Então, de maneira geral, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui com relação às hipóteses. Bom, problema. O Tribunal de Contas está utilizando critério de oportunidade, materialidade, relevância e risco para definir os objetos de fiscalização de licitações e contratações após a entrada em vigor da lei. Novamente, aquela questão da lei, né? Mas vamos tirar a lei aqui, ó. Está utilizando para definir os objetos. Não sei se seria bem esse o problema, né? Porque me parece que ele está utilizando, né? Será que é esse o problema? Ou deveria estar utilizando pelo nosso regulamento, né? Eu fiquei com essa dúvida. Conselheira, esse é o ponto fulcral desse meu levantamento. Pelo que eu levantei até agora, não de modo adequado. Digamos assim, na amostragem não está. Então, quando tu fala não de modo adequado, tu quer dizer o quê, Sandro? Na realidade, cita-se, né? Por exemplo, vamos autuar uma análise de um determinado contrato com base no princípio da materialidade, não sei o que, relevância e oportunidade. Ponto. Isso, para mim, não é do modo adequado. Simplesmente citar, entendeu? Essa é a questão. Então, a minha questão era justamente provocar o debate de uma possível mudança de procedimento interno da DLC, para que a gente diga, olha, não basta simplesmente dizer que atendeu os critérios de seletividade e materialidade, sem realmente fazer aquela análise caso a caso e justificar. Perfeito. Há casos, esse era o fato e esse era a centralidade na lei, é justamente porque ela positivou, e a diretoria de licitações ela trabalha com essa lei em específico, como uma obrigação nossa de fazer essa análise. Então, por isso que ela está centrada na lei de licitações, tá? Esse é o foco. E o que mudou para quem? Mudou para o Tribunal de Contas, mudou para o procedimento da DLC. Esse que era o fato. Eu queria provocar esse debate interno para que a gente passe, então, a, de fato, promover um pouco mais essa análise, essa questão. Mas eu queria também tirar um pouco do foco aí, ao longo do trabalho, eu queria tirar um pouco essa carga da diretoria de licitações, eu queria trazer para um plano macro, né, por exemplo, do planejamento. É definir aquilo que nós vamos fazer com base nesses critérios, e então depois a gente atua. Esse, para mim, é o fundamental de toda essa questão da seletividade. E não eu perder tempo em cada processinho ter que analisar se realmente lá estão todos os critérios previstos. Isso, para mim, é uma perda de tempo, gera ineficiência e diminui nosso capital, nosso tempo de trabalho, dos auditores, como o conselheiro bem colocou. O tribunal não pode abraçar o mundo e nem tem condições de abraçar o mundo. Mas a partir da hora que a estrutura estratégica define aquilo que nós vamos fazer, fica mais fácil para quem está embaixo executar. E não a cada passo que o operário, vamos botar aqui, né, nós que estamos aqui na base, em cada passo eu tenho que realmente parar tudo e fazer toda a análise, todos os critérios para verificar se aquele caso concreto passa ou não passa na seletividade. Para mim, esse é o foco principal que motivou esse trabalho. Tá? Por isso que ela está centrada na lei. E é claro, a minha conclusão vai ser a mesma, conselheiro. O que mudou? Mudou nada. Mas tem que mudar. Aqui que eu quero chamar a atenção. Por que entrou uma lei, ainda que reforce nossos
regulamentos anteriores. E por que nada mudou? Significa que o nosso regulamento também não está sendo aplicado? Isso é um outro critério que a gente tem, outro fator que a gente tem que levar em consideração. E se não está sendo aplicado, por que não está sendo aplicado? Então, por isso que eu foquei na lei, para ter um norte. Olha, a lei está exigindo, né? E nós temos que mudar, ainda que anteriormente nós tenhamos uma regulamentação passível de crítica, claro. A nova, para mim, ela tem vários pontos que são criticáveis, e ao longo do trabalho eu vou fazer essa análise, né? Porque mudou. Eu não fiz referência no projeto a essa nova alteração, porque esse projeto eu escrevi ano passado, e essa alteração saiu agora recente. Então, ainda não fiz essa atualização, mas no texto do trabalho em si, claro, consta, já consta, e irei tratar com mais profundidade essas alterações, inclusive fazendo essa crítica, que para mim é fundamental trazer alguns elementos. Por exemplo, para mim está deslocado a análise de ODS, como está feita hoje. Para mim isso devia ser relevância da matéria, mas enfim, são questões pontuais que são passíveis de críticas, passíveis de serem reexaminadas. Então, só para fundamentar e explicar por que ela está centrada na lei de licitações. Porque, para mim, é fundamental. Entrou uma nova lei, a gente tem que mudar o procedimento, a gente não pode continuar do jeito que era antes. E a minha constatação hoje, a grosso modo, é que pouco mudou. Praticamente nada mudou, né? Então, a gente tem que rever isso, e, se for o caso, eu sou partidário da ideia de que esse tipo de norma tem que passar por capacitação. E não basta simplesmente editar uma resolução, por exemplo, essa 283, recente, e deixar que cada um aplique ela do jeito que entender adequado. Acho que tem que ter uma capacitação, a gente tem que realmente treinar esse pessoal, e na prática a gente vai ver, olha, gente, não dá. Cada um está tendo um entendimento divergente sobre a conclusão do mesmo fato, e a norma já está errada aí, a gente tem que buscar melhorias. Então, esse é o projeto, essa é a ideia geral, tá, conselheiro Dircélio? Só para apresentar uma justificativa, por que ela está centrada na lei. E o que mudou, para mim, é o que mudou internamente no Tribunal de Contas, não é para a sociedade, não é nada, é o nosso procedimento. Eu estou preocupada com o que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar amanhã. Essa é a minha preocupação primária nesse tipo de pesquisa. Tá bom? Se for necessário, claro, eu estou aberto, vou conversar com o orientador, a gente pode alterar realmente o rumo da pesquisa, fazer uma outra análise, aí já é uma análise mais crítica mesmo, sei lá, não gosto de criticar, porque eu já tenho meio que uma visão de ser crítico em alguns pontos, eu não quero criticar a instituição, eu quero contribuir. E, enfim, essa era a minha ideia inicial, a gente conversa depois, né, professor, para a gente reavaliar e tal, e ver o que a gente pode melhorar, com certeza. Obrigado, agradeço pelas contribuições. Aproveitar e colocar que essas suas considerações agora foram muito maduras também em relação... Mostra que você tem... Às vezes a gente não consegue... Talvez esse projeto seja um pouco do ano passado, você, ao longo desse percurso, desses 5 meses, estamos em maio, né? Você também já amadureceu com relação às ideias, elas vão se, digamos, sedimentando. Eu também concordo que... Por isso que eu até fiz aquela pergunta inicial, porque eu também, na minha percepção, acho que esse recorte que você colocou, tirando da análise, digamos, de uma admissibilidade de PAP ou mudança agora, desde dentro da denúncia e representação, mas focando no RLA, e aí talvez uma teoria de base, como bem colocou o conselheiro Dircélio, mais correlacionada à matriz de risco e planejamento, para talvez contribuir com isso, possa ser fundamental. Mas eu acho que esse seu ponto ele é muito relevante. A minha provocação ali do que mudou não foi no sentido de justamente de trazer à tona essa percepção, porque a lei estabeleceu novas regras, para mim, primordialmente, para o planejamento em auditorias, e menos
para esse dever de dar uma resposta. Você vê que o Reclame Aqui não faz, digamos, restrições em relação ao que tem que ser questionado, né? E daí o poder dele, né? Ele dá voz a qualquer... As pessoas se sentem, digamos, acolhidas e respostas em relação... Para mim, esse é um dever do Tribunal de Contas nesse cenário da lei de licitações, mas eu acho que correlacionar isso ao RLA, eu acho que é uma perspectiva muito interessante, muito útil para em termos de planejamento. E essa minha perspectiva que mudou será que foi no sentido até dos resultados? Será que a nossa instituição se aprimorou em termos de resultados? Será que isso foi percebido, aí esse conceito de percepção, pelo gestor? Será que isso foi percebido como resultado institucional para a sociedade que contribui efetivamente com os recursos? Então, eles estão sentindo que os recursos, digamos, agora estão melhor aplicados em decorrência dessa atuação mais seletiva, mas eu acho que esse foco não é o objeto do trabalho, foi o que eu tinha colocado, esse Instituto da Percepção, eu acho que está fora, até porque é um mestrado profissional, eu acho que ser cirúrgico é fundamental para a gente conseguir ter um resultado útil. Eu acho que senão a gente acaba sendo um pouco prolixo, mas não foi no sentido de te provocar para você fazer talvez uma adaptação no título, sabe? De recortar ali um pouco mais, de deixar já bem claro o direcionamento que o seu recorte está levando ao leitor. Mas queria parabenizá-lo por esse amadurecimento agora dessas suas colocações. Acho que é isso. E conselheira Glicélia, acho que as suas contribuições foram relevantes, trouxe essa perspectiva crítica, trouxe uma perspectiva de quem é um tomador de decisão, e eu acho que essa interlocução é fundamental para que a parte acadêmica possa também contribuir, retroalimentar essa sua visão de mudanças, né? Eu vejo que você é um entusiasta das mudanças, e eu acho que pode ser muito útil essas contribuições que o nosso corpo pensante aqui também na academia pode trazer, né? Seria isso. Parabenizar a todos. Obrigado, então, conselheira Sabrina. Acho que o conselheiro Adicélio levantou a mão aí, não sei se levantou a mão, fica à vontade. Vou para algumas considerações finais, principalmente a partir do que o Sandro falou. Veja, o Sandro colocou muito bem essa questão. Eu vou voltar na questão da centralidade da lei, porque me parece, Sandro, que a conclusão você meio que já tem, né? A dúvida que eu fico, e me parece que isso aí eu não estou tendo a adequada compreensão, é o seguinte: o que mudou a partir da lei? Nada mudou. Então, veja, não mudou por quê? Uma pergunta retórica, né? Não mudou por quê? A lei está aí. Né? Mas não mudou por quê? Será que não mudou porque os critérios de operacionalização da seletividade, seja por os critérios objetivos, ou seja por algum aspecto operacional do planejamento das licitações, enfim, desde a deflagração das ações de controle, ele não tem alguma deficiência? E me parece que você não vai conseguir fugir, a meu ver, de centrar a tua pesquisa, né, na evolução legislativa ou operacional do planejamento ou da execução das ações de controle. Por isso é o meu desconforto aqui com a centralidade em cima da lei. Porque eu acho que com a lei em vigor, né, o fato da lei não ter contribuído, a lei não entrou no pormenor de como se fazer isso, entende? É por isso que eu digo que ela não contribui nada, né? Então, você não vai fugir, a meu ver, né, a tua pesquisa, até para ter uma análise crítica desse processo de seletividade e para poder prospectar algum encaminhamento, eu acho que não vai fugir dessa questão, seja de aspectos operacionais da DLC, ou seja da questão
dos parâmetros que foram estabelecidos. Tá? Mas para vocês discutirem, e eu também me coloco à disposição, do orientador, do professor Gênero, do Sandro também, naquilo que eu puder ajudar, tá? Porque eu gosto muito desse tema e eu enxergo nele um potencial de utilização, né, não só para o nosso tribunal, porque a gente está em processo de construção do Instituto da Seletividade, mas mais do que isso, para todos os tribunais de contas, para o sistema de tribunais de contas, porque muitos nem começaram a trilhar esse caminho. Tá? Parabéns, obrigado pelo convite mais uma vez, estou à disposição. Agradeço a conselheira Sabrina também pelas brilhantes intervenções, pelas contribuições bastante enriquecedoras. Muito obrigado, então, conselheiro Odicélio, conselheira Sabrina, ao Sandro também. Nós vamos conversar. A gente, claro, vem, né, num processo. A questão, são duas questões que me chamaram bastante atenção. Primeiro, quando a conselheira Sabrina falou sobre toda a questão histórica de papel do Tribunal de Contas, que talvez não seja, de fato, algo tão relevante no trabalho, para a gente concentrar mais naquilo que é o objeto do trabalho, que é a questão realmente dos parâmetros, é isso que a gente está debatendo. E a questão da referência à lei, ela realmente não precisa ser central se a gente tem um processo interno que já vinha antes da própria lei com esse debate. O que a gente tem é que resgatar, e isso é uma coisa que a gente, né, vai conversar, resgatar isso. É óbvio que a lei é importante e é fundamental né, e trabalhar com ela, mas a centralidade do nosso debate, quando eu digo nós, digo do Tribunal de Contas do Estado, se ela existia antes e se ela vem se desenvolvendo, não apenas com a nova normativa, mas também com acréscimos à normativa que não foram ainda incorporados e podem ser objeto de debate, talvez isso seja para a gente, de fato, relevante. A gente vai discutir, porque a gente vai refinar, né? A conselheira Sabrina já falou, a gente vem refinando. E desde que eu comecei, a gente começou a trabalhar, o Sandro, de fato, se a gente deixar, ele vai trabalhar 300 páginas, né? E nós não vamos fazer isso. Então, assim, a gente ainda vai trabalhar, vai refinar, né? Eu gostaria de agradecer não apenas a participação, mas as contribuições. Gostaria de agradecer a gentileza da antecipação, porque eu fui intimado como testemunha numa audiência trabalhista, que agora, inclusive, eu estou abrindo aqui. Então, muito obrigado mais uma vez. Sandro, a gente volta a conversar, tá? Desculpa até interromper, não vou nem te dar muito espaço para a palavra, Sandro, já que você já falou, porque, de fato, eu estou em outra audiência agora. E a gente conversa e vai ter outras oportunidades de conversar para, obviamente, refinar o trabalho. Muito obrigado, então, a participação. Obrigado a todos. Do Odicélio. Tchau, boa tarde. Obrigado, boa parabéns, Geiso, Sandro, Sabrina. Até mais. Obrigado. Obrigado, aí, tchau. Um abraço.